5, 4, 3, 2, 1. Olá, mais uma vez. Sou o professor Keandro Neves e vamos dar início então à nossa terceira palestra nesse dia de formação. Essa palestra, intitulada Histórias em Quadrinhos para a Educação Ambiental, será desenvolvida pela professora mestre Léa Maciel, que tem seu mestrado em ensino de ciências e atualmente cursa o doutorado em ensino de ciências também. Ela que é professora da Universidade do Estado do Amazonas, com disciplinas de estágio de educação ambiental, e também atua na Secretaria Municipal de Educação, com nossas crianças na educação básica. Agradecemos grandemente, tanto eu quanto a professora Emágina, por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco, e tenho certeza que será uma palestra riquíssima, por isso eu convido vocês. Muito obrigado, professora Ilé, e agora é com você. Olá, eu sou a professora Ileia Maciel Cabral. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, debater, discutir um pouco sobre o uso de histórias em quadrinhos como recurso didático na educação ambiental. Quero agradecer o convite do professor Keandro e da professora Emágina para estar aqui com vocês. Então, fazer uma troca de experiências e tratar dessa temática que é tão importante e relevante para o ensino. Então, primeiramente, como nossa temática são as histórias em quadrinhos, a gente tem que entender o que é essas histórias em quadrinhos, né? Nós sabemos que ler é uma atividade que nutre, que estimula o imaginário e desenvolve o espírito, desperta as sensações e a criticidade. E as histórias e quadrinhos, ela tem esse viés, né, de estimular a criatividade, de despertar aquele interesse para a leitura. E o que são as histórias em quadrinhos? É um meio de comunicação de massas, cujas histórias são narradas através de imagens desenhadas e textos interrelacionados. Além de informar e entreter, tem, junto a outros meios de comunicação de massa, um papel de formação da criança. A história em quadrinho é transmissora de ideologia e, portanto, afeta a educação de seu público leitor. Nós sabemos que a história em quadrinho ela não é de hoje, né? Elas são bem antigas, e a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente, mas é algo atual, que mesmo o público adulto e criança gosta muito. E tem esse papel de transmitir informações. E por que não trazer para a sala de aula, para os componentes curriculares? A gente vê muito a questão das histórias em quadrinhos na disciplina de língua portuguesa, mas aí trazendo para o componente curricular ciências, né, e biologia, ela é riquíssima no desenvolvimento de informações para o público, tanto adulto como criança. E quais são as características da linguagem em quadrinhos? Né? Aí eu trago um autor, o Moya, que, segundo Moya, são um conjunto e uma sequência. Então, a gente vê que as histórias em quadrinho ela tem aquela sequência e são compostos por quadros que combinam dois meios de comunicação diferentes, o desenho e o texto. Então, para que haja realmente a história em quadrinho, tem que ter essa combinação dos desenhos e o texto que traz as informações. E aí eu trago um pouquinho dos modelos de balões nos quadrinhos, né? Porque a gente se depara com vários tipos de balões e não sabe realmente o significado de cada um. Até para você ensinar e pedir, solicitar que os seus alunos façam, criem, né, uma história em quadrinho, tem que ser em modelo em balões adequados. E aí eu trago aqui o que significa cada balão. Então, esse primeiro
é a fala do personagem, né? Então, esse tipo de balão. Então, quando tem essa nuvenzinha aqui, é o pensamento do personagem. Já dessa forma, quando o personagem ele está gritando. Então, o cochicho do personagem já é esse balãozinho aqui mais pontilhado. Quando tem, puxando aqui duas falas, é quando a fala é de mais de um personagem ao mesmo tempo, né? Quando tem a interrogação, é a dúvida. A lâmpada é a ideia de um personagem, né? A exclamação, a admiração. Então, eu achei importante trazer esses modelos, porque para o desenvolvimento das atividades nós temos que utilizar o balão correto. E aí eu trago alguns exemplos dos clássicos, né? Quem não assistiu foi amante e até a juventude, né? Que os pais trazem aí, o Charlie Brown, o Snoopy. Então é algo que todo mundo é apaixonado. E aí eu trago aqui, ó, o Charlie Brown falando, telefone para você. Aí o Snoopy, como ele não fala, é o pensamento. Droga, diga que estou ocupado. E o Charlie Brown responde, vou dizer que você está dormindo. E o Snoopy responde, dormindo é ocupado. E aí aqui, da Turma da Mônica, que é um clássico, né? Que se reinventou, o Maurício de Souza, que na atualidade já tem a Turma da Mônica jovem, Turma da Mônica em vários idiomas, é algo que está presente nas escolas, né, através do convênio que tem aqui no estado do Amazonas, vamos trazer aqui para o estado do Amazonas, um convênio que tem com Maurício de Souza, então, nas escolas são distribuídos os gibis da Turma da Mônica por conta da relevância que tem essas histórias em quadrinhos. E aí a Magali fala, oi, turma, e olha o balãozinho, como eu mostrei naquele modelo. E aí os dois respondem ao mesmo tempo. O pensamento é a fala, na verdade, dos dois. Outro exemplo de um clássico é o Garfield. O Garfield é uma história em quadrinho que virou aí desenho, mas também ele é um clássico. E ele, como ele mia somente, né, a fala dele só é em pensamento. Olha aqui o balão, e que é diferente aqui, da fala, né, aqui da Magali, né, então do Cebolinha, da Mônica e etc. E aí eu trago qual é a importância das histórias em quadrinhos, né, para o ensino, para a educação ambiental. A história em quadrinho estimula, incentiva o leitor a buscar outros tipos de leitura. Quando você está lendo a história em quadrinho, você se depara com outras realidades. Então, faz com que a pessoa busque outras informações, um livro, a busca de um site para ter outras informações. Então, ela vai estimular, juntamente com os livros, né, que são instrumentos saudáveis para estimular a imaginação, raciocínio de jovens e crianças. Então, nós sabemos o quão é importante a leitura. Quanto mais se lê, mais o aluno consegue externar a questão da fala, ele consegue ter uma facilidade na escrita por conta da leitura. E também as histórias em quadrinhos é um recurso de grande importância por entender que o mesmo proporciona um processo de construção que gera mudanças na probabilidade e no significado de resposta
gerando novas soluções que devem surgir na própria necessidade interna do aluno. O que eu quero falar com essa citação do Pozo? Então, que o aluno, quando ele tem essa leitura dos livros, das histórias em quadrinhos, ele vai ter uma criticidade, ele vai ressignificar, então ele vai ter uma autonomia, ele não vai ser aquele aluno somente receptor, ele vai fazer parte daquele processo de mudança, né, de mudanças de hábitos, de postura. Então, tem uma importância grandiosa. Nós sabemos o quanto é importante, mas tem que ser dito, até trazendo aí para a matemática, se o aluno tem uma dificuldade na leitura, ele não vai saber interpretar um problema, né? Materializar aquela questão. Por isso, a importância de diversificar os tipos de livros, né? E também ler continuamente, ser algo mesmo cultural para os nossos alunos. E aí a gente se depara, como é que houve essa origem, né, das histórias em quadrinhos? Será que é algo recente? Não é? Então, eu trago aqui um pouquinho da origem. A primeira origem das histórias em quadrinhos, com características que conhecemos hoje, ela foi publicada nos Estados Unidos em 1894. Então, para ver que é um pouquinho antiga, né? Numa revista chamada Truth, pelo americano Richard. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Então, essa história em quadrinho intitulou-se The Yellow Kid e narra as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela, né? O personagem comunicava-se por meio de gírias, uma linguagem bastante coloquial e trazia reflexões acerca da sociedade de consumo e de questões raciais e urbanas. Aí essa primeira revistinha em quadrinho, ela já tinha um outro viés, né? Essa questão mesmo das reflexões, dessas questões urbanas, e trazia as gírias. E aí eu trago a imagem aqui da revista. Olha aí, o garotinho vestido com essa camisa amarela. E como é que foi apresentado a primeira história em quadrinho no Brasil? Será que é algo recente também? O que nós conhecemos bastante é a história em quadrinho do Maurício de Souza, né? A Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali. Então, a maioria das pessoas se identificam com esse tipo de história no Brasil. Mas será que o marco foi realmente o Maurício de Souza ou tiveram outros? Né? Fazendo uma pesquisa, eu pude identificar que a primeira revista em quadrinho no Brasil chamou-se Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malha. Idealizada pelo artista Renato de Castro, ela foi influenciada pela história em quadrinho francesa e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve realmente o gibi inteiramente colorido, com a publicação de uma turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. Então, o Ziraldo, ele também é um pouquinho conhecido, né? E o gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional.
que aí eu trago aqui também para vocês a imagem, né, do personagem da turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. O Ziraldo, ele foi bem, e é, né, importante, um cartunista aqui no Brasil, mas quem teve mesmo, como eu posso dizer, a que conseguiu mostrar a história em quadrinho no Brasil para o mundo e consolidar a história em quadrinho foi o Maurício de Souza, né? Nós vamos ver um pouquinho aí à frente. Mas aqui, pode ver, ele traz vários personagens aqui, o coelho, o macaco, né? A tartaruga, né? O índio. Então, ele traz aí vários personagens da nossa realidade. Então, em 1964, o gibi ele foi retirado de circulação por conta da época da censura, né, instaurada na ditadura militar, e só voltou a ser publicada novamente em 1975. E também foi na década de 60 que surgiu a história em quadrinho mais conhecida no Brasil, que é a Turma da Mônica, criada pelo paulista Maurício de Souza. Então, a revistinha ela fez tanto sucesso que hoje ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Então, assim, a revista da Mônica, ela conseguiu, né, se reinventar, por isso que ela é publicada aí, a gente vê em vários idiomas. Por isso que eu falo, o Ziraldo não conseguiu realmente se ressignificar, não conseguiu se conseguiu mesmo mostrar para o público brasileiro os seus o seu trabalho, né? Como o Maurício de Souza conseguiu. Tanto que ele faz essas parcerias com os vários países, os vários idiomas, ele se reinventou, né? Como eu falei anteriormente, na questão da, da adaptação, ele traz a Turma da Mônica ali criança, e foi mostrando a Turma da Mônica jovem, né? Então, para que acompanhasse aquele público, né? Porque foram crescendo e aquele amor pela leitura, pelos gibis, foi crescendo juntamente. Então, ele conseguiu fazer essa transposição aí do gibi dele e dos personagens. E aí eu trago a evolução da Mônica de Maurício de Souza. A Mônica, em 1963, olha como ela era. E como era também o coelho dela, de uma cor totalmente diferente. E aí foi se reinventando, né? Foi se reinventando. E em 2013, aqui, a imagem que eu consegui é da atualidade, ela deu até uma engordadinha, né? Se modificou, o cabelo mudou aí um pouquinho, até o coelhinho dela deu uma modificada. Então, assim, é a questão da evolução mesmo do personagem. Olha o rosto aqui, como ele mudou um pouco. E em 1963 o rosto era assim mais fechado, né? Não tinha o sorriso. E hoje já tem um sorriso mais encantador, né? Do que é a evolução realmente até da tecnologia, né? E é legal a gente ver essa evolução. E aí eu trago um pouquinho da importância da educação, as histórias em quadrinhos para a educação ambiental, né? A história em quadrinho, nós sabemos que ela tem uma relevância em qualquer componente curricular. Então, trazendo aí para a educação ambiental, trabalhando de uma forma
interdisciplinar, de um modo transversal, já é preconizado até nos documentos oficiais do MEC, como traz os parâmetros curriculares nacionais, né? Que eles preconizam a importância do uso de materiais didáticos e recursos tecnológicos como estratégia de ensino para auxiliar na construção e reconstrução do conhecimento de forma significativa. Então, está aí a história em quadrinho que pode auxiliar o professor nessas estratégias aí de ensino. Torno a falar, é muito utilizada as histórias em quadrinhos na língua portuguesa, mas nos livros de ciências e biologia também a gente observa lá os livros do PNLD que eles trazem algumas histórias em quadrinhos, né? Tem a Mafalda, que sempre traz uma crítica nos livros, né? Mesmo a Turma da Mônica, a Mônica, ela também traz é observado nos livros de biologia e ciências também, trazendo alguma menção, uma mensagem também. Então, os documentos, eles já preconizam isso, né? Essa diversificação das estratégias de ensino, que é tão necessário. E aí eu trago o pensamento do Vergueiro e do Ramos, que eles dizem que fazem instigam que a presença dos quadrinhos no ambiente escolar, que é incentivada pelo governo federal, tem gerado novos desafios aos professores e trazido à tona uma adiada necessidade de se compreender melhor a linguagem, seus recursos e obra. Como eu falei, o governo federal ele disponibiliza para as escolas, trazendo aqui para a realidade do nosso estado, que eu conheço, eu sei que as escolas, pelo menos que eu tenho contato, é disponibilizado, fica na biblioteca, as histórias, os gibis, né, da Turma da Mônica. Então, o professor, ele verifica qual gibi consegue tá ali adequado ao conteúdo que ele está ministrando num determinado momento. E pode trabalhar os gibis com os alunos, né? E aí tem as diversas atividades que podem ser desenvolvidas. Primeiro, em parceria com outros colegas da escola. Pode ser trabalhado em parceria com o professor de língua portuguesa, com o professor de artes, e aí o professor de ciências, geografia, se quer algo voltado também, ciências e biologia com matemática, e aí tem as diversas formas de se trabalhar, tanto de forma interdisciplinar, né, ou mesmo somente no seu componente, ou trazendo uma temática que está à tona naquele momento e pedir que os alunos até montem, né, criem um gibi. Isso é bem interessante. Por isso, a importância de saber os tipos de balões e a linguagem que é diferente nos gibis, né? Não pode ser aqueles textos longos, é algo assim bem direto e informativo, né? Então, dá para ser feito, torno a falar, de diversas maneiras, e nos componentes curriculares. Então, além de trazer a facilidade com que a história em quadrinho comunica conhecimentos científicos, ela está relacionada ao fato de que ela transmite informações de forma atrativa, divertida e facilita a memorização de conceitos. Como eu tinha
até mencionado no slide anterior, né? A história em quadrinho ela tem que ser bem direta, né? Mas ela transmite, ela tem essa facilidade de fazer essa transposição desse conhecimento científico. Mas ela faz de uma forma o quê? Mais atrativa. Quem observa um filho, um sobrinho, você mesmo, quando lê a história em quadrinho, aquele gibi, você começa a leitura e você quer ir até o final, né? Você esquece até de comer, porque você quer terminar aquele gibi. Você começou, se ele está atrativo, você quer começar e terminar. Às vezes passa meia hora, uma hora, e você está lá, você está lendo, e às vezes até lê novamente. Lê uma, duas, três vezes aquele gibi e não cansa de ler. Por quê? A, a, aquela informação lhe chamou a atenção, porque aquela informação ela foi atrativa, ela foi divertida para você, facilitou também, você consegue a memorização, você consegue transmitir para outra pessoa toda aquela história. É igual quando você se depara com um livro. Tá, tu comprou aquele livro, comprou 2 livros. Um livro, tá, gostei, começou a ler. Então, aquele livro é bem atrativo. Você não quer parar de ler. Você quer ir até o final, porque cada página que passa te instiga mais, é mais atrativo e tu quer saber o que vem mais na frente. Aí você quer saber e quando se depara, terminou a leitura, né? Enquanto tem livros que não são tão atrativos por conta da linguagem, que é uma linguagem um pouco mais pesada, é uma linguagem que não é adequada ao público. Então, assim, por isso que as histórias em quadrinhos ela tem esse viés, né, diferenciado, porque a maioria é atrativo, é divertido, ela chama a atenção, o colorido, né, as imagens chamam a atenção também. E algo também que é importante relatar, que as histórias em quadrinhos, elas podem trazer as questões ambientais e tratam, né, as questões ambientais em um material de grande relevância, né, que é para o ensino, porque vai permitir a sensibilização da população e o repasse de informação e difusão do conhecimento. O que você quer falar com isso, Ileia? Então, eu quero falar que é importante relatar que as histórias em quadrinhos, tem várias histórias em quadrinhos que eu já vi da Turma da Mônica, que elas tratam questões de higiene e saúde, elas trazem questões ambientais. Então, esse material ela vai permitir o quê? A sensibilização da população. Por que da população? Tanto da população jovem, da criança como o adulto. Já que as histórias em quadrinhos, ela não é fechada somente para um público, né? Então, eu como adulto, quando eu li a história em quadrinho lá da Turma da Mônica, que ela vinha tratando dessas questões, né, do ambiente, e de uma forma geral, lógico, da higiene pessoal, dos hábitos alimentares, então ela vai trazendo aqueles starts para os alunos, né? Quais são as questões? Questão do lixo, né, da chuva ácida, da poluição dos rios. Então, faz essa sensibilização. Lógico que a mudança de postura não é algo imediato, mas ela vai tocar nessas questões. Então, eu trago aqui a Mafalda, né,
Histórias em quadrinhos como ferramenta de aprendizado, sim, as histórias em quadrinho, ela é muito importante como uma ferramenta de aprendizado. E aí eu trago alguns exemplos, lendo vários artigos, tem vários artigos que publicados que mostram a importância das histórias em quadrinhos na educação ambiental. E aí eu trago algumas figuras que trazem algumas temáticas. Aqui, esse daqui, ele mostra a questão do efeito estufa, né? Aí a moça chega no posto de gasolina e o frentista pergunta: vai de diesel ou de B? Aí ela diz: B? O que é isso? Aí ele responde: é diesel, é aditivado com 2% de biodiesel. Aí ela responde: mas meu carro é a diesel. Como assim? Aí o frentista responde: não há problema, você pode usar o biodiesel sem nenhuma alteração na parte mecânica. E aí ela responde: ele é igual ao diesel? Aí ele diz: ele possui características físico-químicas semelhantes a ele. Aí ela vai responder: sim, mas o que eu vou ganhar com isso? Então, já traz aí algumas questões, né, da questão da linha do biodiesel. E o professor, ele trabalhando com essa temática, tem várias viés que ele pode seguir e aí criar uma discussão e etc. Aí o outro quadrinho, o, a, o rapaz diz: aqui, aqui está tão quente que o sorvete está derretendo mais rápido. Aí a moça responde: minha professora explicou o que está acontecendo. É o chamado efeito estufa, que é um fenômeno natural causado pelo acúmulo de gases na atmosfera e que garante que o nosso planeta está aquecido. Aí o rapaz responde: mas hoje deve estar uns 40 graus, estou derretendo. Aí ela vem com toda uma explicação da questão local, o que está acontecendo ali, né? Então, são temática, são quadrinhos que é trabalhado vários temáticas na área ambiental. E aí eu trago um outro exemplo aqui. Preservar o meio ambiente é uma questão de cidadania. Somente cidadãos esclarecidos de seus direitos e deveres poderão ser capazes de criar uma sociedade mais justa e solidária, comprometida com a preservação do meio ambiente. Então, são as mensagens finais sobre o biodiesel, tá? A letra A, que eu acabei de ler, a B, o efeito estufa, e a C, a chuva ácida. Em relação ao efeito estufa, viu, galera, como é fácil? Unindo a consciência ambiental, a tecnologia e a ciência, podemos fazer um mundo melhor para vivermos. Essa é a mensagem aí da história em quadrinho. Em relação à chuva ácida, é isso aí, galera. Vamos todos nos unir contra esse crime ambiental. Faça a sua parte. Então, assim, há N histórias em quadrinhos em relação à educação ambiental, né? Que tem nas redes, na internet. Essa daqui eu peguei desse artigo aqui do Santos e Ganzaroli, mas você também pode solicitar que o seu aluno, dependendo da localização dele, né, da escola, ou do bairro, ou município que você está, você pode criar a sua própria história em quadrinho. Então, um aluno lá que vive numa comunidade que tem a onça, né, que tem a arara, que tem
vários peixes, né, da nossa região, ele pode criar uma história em quadrinho passando uma mensagem de preservação, né, de conservação daquele local, dos animais, então, da fauna, flora. Pode ser trabalhado. Aqui eu trouxe esses exemplos, como é fácil e dá para ser feito. Pode trazer também, criar os personagens, pode o personagem, uma espécie de peixe da nossa região, o tambaqui, ou então o tucunaré, ou o tamuatá, falando, né, da importância ali da preservação dos rios, do Igapó, ou ali da mata da várzea e etc., para a vida deles, né? A proliferação e a alimentação e etc. Então, há diversas fontes aí de informações que você pode trabalhar aqui na nossa região. Nossa região é riquíssima, então você consegue fazer um trabalho fantástico com seus alunos, com esse viés. Como a educação ambiental ela perpassa todos os componentes curriculares, dá para ser desenvolvido em todas as disciplinas, né? A parte da matemática, geografia, porque em ciências é mais fácil, em biologia é mais fácil. Não, dá para ser trabalhado em todos os componentes. Como eu trouxe a questão dos exemplos anteriormente, dá para trabalhar em arte, né? Dá para trabalhar em geografia, matemática, a língua portuguesa, a linguagem, a escrita, a arte, os personagens, os desenhos. Dá para ser trabalhado também ensino religioso, também dá para ser trabalhado na história, também dá para ser trabalhado. Então, nos deparamos com uma realidade muito importante e que às vezes, pouco trabalhado, que são as histórias em quadrinhos, né? Percorrendo as escolas, eu observo que as histórias em quadrinhos, elas às vezes não é trabalhado, torno a falar, é muito trabalhado, às vezes, na língua portuguesa, mas nos demais componentes ele fica um pouco de lado. E trazendo aqui para o nosso componente, né, para o meu componente, que é ciências e biologia, e dá para ser feito vários historinhas, dá para criar um gibi, dá para publicar o gibizinho dos alunos aí, eles sendo protagonistas aí desse material, que é bem importante e relevante para a vida deles, né? E instiga a questão da leitura, né? Facilita a leitura, facilita a postura dele realmente na escrita, na fala e etc. Trago aqui algumas referências e aqui da turma também do Snoopy, né? Uma mensagem de obrigada. E é isso. Obrigado, professor Ileia, por essa palestra que foi riquíssima, contribuiu bastante para o entendimento de todos que estão aqui assistindo. Gostaria então agora que a senhora deixasse uma mensagem final para todos, envolvendo aí as histórias em quadrinhos para a educação ambiental, para a percepção ambiental. Mais uma vez, muito obrigado e deixamos então essa palavra final para você. As histórias em quadrinhos é de grande importância para o ensino e aprendizagem dos nossos alunos, pois é um instrumento saudável,
que estimula o raciocínio, a imaginação e a produção artística da nossa região amazônica. Então, muito obrigada pelo convite, Kiandro e professora Emadina. Agradeço a participação, estou à disposição para qualquer bate-papo e meu muito obrigada.